Oiê, boa noite. Oi, oi, oi. Como estão? Oi, gurias. Boa noite. Vou compartilhar aqui a live com as pessoas, com as mulheres, com as mães. Enviando aqui. Hoje nós vamos falar sobre como a gente consegue tomar decisões intuitivas, né? Como que a gente faz para ativar, né, esse potencial intuitivo nas nossas decisões. Falei um pouco sobre isso hoje nos stories, né? O quanto é desafiador a gente fazer esse movimento, né, de tomar decisões. Oi, gurias! Boa noite! Quem for entrando, se lembrar de convidar outras mães ali no nosso aviãozinho, né? Compartilhar. Agradeço muito. Estou enviando aqui para as mães maravilhosas. Deixa eu ver. Tá. Mandei aqui para uma galerinha. Bom, vamos lá. Meu Deus, quanta gente, peraí. Foi enviado. Quem sentir também de compartilhar aí com outras pessoas, agradeço muito. E vamos começar então. Falei um pouco hoje nos stories sobre isso, né? O quanto é... Vocês me escutam bem, gurias? Oiê! Falei um pouco hoje nos stories, então, sobre o tema da nossa live, né? Sobre como tomar decisões intuitivas ou simplesmente como tomar decisões, né? Quando a gente faz esse movimento de tomar uma decisão. E todas as pessoas ali que compartilharam, né, seus maiores desafios. Oi, Mayara, tu tá aqui? Fazia um tempo que eu não te vi aqui. Todas as mães que compartilharam ali, todas as mulheres que compartilharam ali o seu maior desafio para tomar uma decisão, tinha relação, era tudo muito parecido, né? E tá tudo muito conectado, né? A gente vai ligando uma coisa na outra, que são os nossos maiores desafios, né? De conseguir tomar uma decisão realmente pensando no nosso coração, pensando no nosso sentir. E isso, para nós, principalmente quando a gente se torna mãe, fica ainda mais difícil, né? Porque aí a gente dificilmente a gente consegue pensar em nós em primeiro lugar. A gente sempre coloca o mundo na nossa frente, né, para tomar uma decisão. E a gente, com o tempo, e isso foi uma coisa que eu fiz por muito tempo, de colocar sempre o mundo na frente, né? Sempre os meus filhos, sempre todas as pessoas, né? Eu não me sentia confortável em tomar uma decisão, seja ela qual fosse, né? E a gente acaba seguindo muito tendências também exatamente por isso, porque a gente está muito focado em olhar o que está acontecendo do lado de fora para a gente poder mais ou menos seguir aquilo que está acontecendo do lado de fora, porque é um desafio muito grande para nós, muitas vezes, tomar uma decisão baseado naquilo que a gente acredita, mesmo que poucas pessoas estejam apoiando,
né? Ou até mesmo olhando aquilo com um olhar aceitável, né? Quão difícil é a gente se posicionar com aquilo que a gente escolhe, né? Com a nossa escolha, a escolha do nosso coração, quando tem muitas pessoas na nossa volta que só no olhar tu já entende que aquela pessoa não está aprovando, né, aquilo que está acontecendo. Oiê, boa noite, Fabiola, tá aí, que bom. Faz um tempinho que eu não te vi aqui, acho que tu não conseguiu nas últimas, né? Enfim, essa questão da gente se precisar do outro para ativar um processo de aprovação também é algo muito comum que acontece com a gente. Eu vou trazer um pouquinho aqui alguns insights que eu construí para te ajudar, né, a ativar esse processo de observação, né? O nosso ser intuitivo, né, que é o que nós somos, é um processo muito conectado com o nosso sentir. A gente precisa observar aquilo que a gente está sentindo, a gente precisa perceber os nossos sentimentos. E muitas vezes a gente está num modo tão racional, tão automático, que a gente não consegue perceber os nossos sentimentos, né? E a nossa intuição, ela se baseia pelo nosso sentir. A gente precisa estar muito conectada com o nosso sentir para a gente entender o que essa intuição está nos direcionando, qual é o caminho que ela está nos mostrando, qual é aquela decisão que eu preciso tomar na minha vida, né? Então eu quero trazer alguns insights bem importantes aqui para a gente olhar juntas e tenho certeza que vai contribuir para que vocês comecem a ir para esse caminho, quem ainda não está conseguindo fazer com que isso aconteça, né? Então, como que a gente começa a gente inicia um processo de construção dessa intuição, né? Isso aqui é uma coisa que eu venho trazendo já em 2 lives e reforçando com vocês, porque é muito importante. E é como se fosse uma revisão, né, das últimas 2 lives. A nossa intuição, ela vem para nós através de um pensamento, né, lembrando, e a gente consegue confirmar se aquele pensamento ele vem para nos direcionar para um caminho positivo ou para um caminho que a gente tem que evitar através do nosso coração, do nosso sentir. Então a mente, ela direciona um pensamento e o coração confirma o caminho, tá? Basicamente é isso. Fácil, deu, já podemos encerrar. Não é assim tão fácil, né? Porque a gente tem um monte de sentimentos aqui que nos impedem de fazer com que esse processo de conectar o pensamento com o sentimento não funcione, né? A gente cria barreiras para isso, né? Essas barreiras, elas foram criadas em algum momento da nossa vida. Eu vou tentar ajudar vocês a encontrar, né, essas barreiras aqui através do... A Andréia colocou aqui, né? Fácil, só que não, né? Isso aí. É fácil. Simplesmente fácil, assim. Depois que a gente limpa essas barreiras, fica fácil, né? Só prova aqui que a coisa flui fácil. A gente consegue receber, a gente consegue confirmar, só que a gente precisa fazer muita limpeza antes, né? Para aquele rio fluir, né? Se tiver um monte de galho ou uma represa travando aquele rio ali de fluir aquela água, ele não vai fluir, né? Então, todos os bloqueios, eles são essas represas, né, que foram construídas nesse rio, e a gente tem que ir lá e a gente tem que ficar tirando esses montes de obstáculos para a gente poder fazer com que esse rio flua, né? Para esse rio se encontrar com outros rios ou ir até o oceano, enfim, para ir aonde ele tem que ir, né? Então, o processo em si, ele é simples, mas muitas vezes a gente não consegue fazer com que ele, de fato, né, aconteça por causa desse monte de bloqueios que a gente tem, né? Então, intuição,
pensamento ativa junto com o sentimento, tá? Eu vou reforçar isso diversas vezes, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso acontecer, né? Aos poucos, cada uma no seu momento, mas reforçando, isso vai entrando no nosso dia a dia, vai entrando na nossa rotina e a gente vai conseguindo colocar em prática, né? As coisas que a gente quer para nossa vida. Bom, agora que a gente já sabe, né? Todo mundo já sabe o porquê. Por que a gente pode tomar decisões baseadas na nossa intuição, né? A gente recebe através da nossa consciência superior, da nossa superconsciência, que é a nossa divina presença, né? Que é o nosso eu espiritual, as informações, né? E a gente confirma se essa informação é para nos direcionar para um lado positivo ou não, através do nosso coração, através do nosso sentimento. Só que todas aquelas camadas que fazem com que a gente não consiga entender nem para que lado a gente vai, ou não consiga nem se movimentar porque tem medo ou por alguma coisa que acontece, elas nos impedem, né, de fazer esses movimentos. A gente acaba não conseguindo sair do lugar, a gente não consegue nem entender o que a gente tem que fazer. Então, eu vou trazer aqui as principais questões que foram trazidas e também foram coisas que eu vivenciei. Eu abri uma enquete lá na comunidade, lá no Telegram também, e o medo foi a principal questão, né, que foi levantada lá na enquete, né, e também, enfim, aqui no Instagram eu também abri uma caixinha e várias pessoas trouxeram essa questão do medo do novo. O que acontece com o nosso sistema com relação ao medo? O medo, ele foi construído em algum momento, possivelmente da nossa infância, em que a gente passou por alguma situação que o nosso corpo e todo o nosso sistema, ele criou uma proteção, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma criança que está caminhando e aí ela vai em direção a uma quina de uma mesa, sei lá, e ela bate ali naquela quina daquela mesa. E ela se machuca e dói. Aí ela chora, enfim, né? Essa criança, todo o sistema dela vai se programar para que toda vez que ela chegue perto daquela quina, ela desvie. Ela ficou com medo de chegar perto daquela mesa, porque o corpo dela, o sistema dela preparou ela para se proteger de se machucar de novo. Isso não é só uma questão física. Então, todas as vezes que a gente ficou com medo, até mesmo do escuro, né? Aconteceu alguma situação lá na infância em que você ficou num lugar que você não conhecia e você sentiu muito medo, você vai guardar essa informação dentro de você. E o seu sistema, ele vai entender o seguinte: toda vez que essa pessoa, né, que sentiu esse medo e que registrou isso dentro do seu sistema, passar por alguma situação em que ela ficar vulnerável num lugar diferente, ela vai travar, ela vai recuar, né? E eu vou contar um exemplo meu aqui, né? Uma vez eu me perdi da minha mãe num shopping, né? A gente estava numa viagem assim e eu me perdi dela. E aí, enfim, fiquei desesperada, né? Enfim, o guardinha lá me encontrou, enfim, a gente se achou depois. Mas aquilo me ativou um desespero tão grande, né, que eu morria de medo de ficar longe da minha mãe. E qualquer lugar que eu estivesse eu tinha muito medo. Então aquilo me gerou um trauma, né, que fez com que eu travasse por muito tempo para fazer as coisas na minha vida, né? Até que eu me vi mãe com 18 anos e aí, meu Deus do céu, e agora o que eu vou ter que fazer aqui, né, para conseguir atender essa demanda aqui que está me sendo apresentada. Então, muitas vezes a gente tem
a gente guardou uma informação no nosso campo, no nosso sistema. Quando eu falo sistema, é o nosso campo energético, que ele guarda as informações e a gente fica refletindo isso através da nossa mente, né, do nosso mente consciente, subconsciente, e a gente fica com aquela programação. Para isso eu preciso fazer uma reprogramação, eu preciso tirar esse medo. Como que eu começo a reprogramar a minha mente, naturalmente? Isso a gente fez uma aula lá na semana passada, lá na comunidade, falando sobre isso. Eu reprogramo a minha mente trazendo a consciência daquilo que eu vivenciei e que me causou esse bloqueio, né? Como que eu começo a identificar isso? A Cris está trazendo aqui que ela está numa fase assim que também está travando por causa do medo. Né? Possivelmente tem algo lá na tua infância que aconteceu por algum motivo para te proteger porque você era uma criança, que hoje faz com que essa situação se repita. E se a gente não ressignifica isso, essa dor, né, esse medo, a gente fica com aquela experiência da criança até o fim da nossa vida, né? E a gente fica naquela zona de conforto que não existe, mas que é uma zona de proteção criada pelo nosso campo, pelo nosso sistema para nos proteger, porque nós éramos crianças que não podiam tomar decisões sozinhas ainda. Não sabiam como tomar decisões sozinhas. Não sabiam entender o que era certo, o que era perigoso e o que não era. Hoje nós já sabemos. E quando a gente começa a ser consciente disso, consciente daquilo que a gente já vivenciou e de que a gente não precisa mais viver daquela forma, o nosso sistema ele se reprograma, ele entende. Entendi que eu posso fazer isso e que eu não preciso ter medo. Mas vai depender da forma como você vai se posicionar com relação a esse medo. Você quer abrir mão dele? Você se sente pronta, segura para sair dessa zona de conforto, né? Dessa zona de segurança que o teu corpo criou para te proteger quando tu era uma criança? E que agora tu já está pronta para vivenciar isso e que não vai ser perigoso, porque você é um adulto agora. Você tem consciência de que você pode se machucar dependendo da situação que você vivenciar. Mas que muitas vezes isso não acontece, né? A gente tem consciência das coisas, dos movimentos que a gente está fazendo. Né? Então, o medo do novo, como que a gente começa a iniciar um processo de reprogramação do nosso medo? O que acontece se eu for para aquele caminho? Surgiu uma situação na minha vida, eu tenho que tomar uma decisão. Como que eu começo a sentir uma segurança para abrir mão daquele medo e iniciar um processo de mudança, de ressignificação daquele medo? O medo ele é uma frequência. O nosso campo, ele vibra os nossos sentimentos. O medo é uma frequência. Quando eu estou vibrando no medo, eu preciso mudar a frequência para conseguir sair daquele medo, sair daquela repetição, né, de medo e situações que vão me trazer mais medo, cada vez mais medo. Eu preciso mudar de frequência. Como que eu mudo de frequência? Mudando de sentimento, fazendo com que aquele medo fique pequeno e aumentando outro sentimento, trocando de sentimento. Né? Quando eu me questiono sobre aquele sentimento que está me fazendo mal, eu estou diminuindo ele. Eu estou ativando outros sentimentos. E eu estou fazendo com que o meu campo mude de vibração naturalmente. Então, quando eu pergunto o que acontece se eu for para aquele caminho, e aí eu vou fechar os meus olhos e eu vou imaginar eu lá naquele caminho. E aí eu vou ver que o pior que pode acontecer é eu ter que pegar e ir para outro lugar depois. Porque, sei lá, se não der certo, eu pego minhas coisas e vou para outro caminho. Eu não vou morrer, eu não vou me acidentar, não vai acontecer nada de ruim comigo. Eu só vou ter que mudar o caminho de novo. E aí, pum, me dei conta de que o mundo não vai acabar se eu for para um caminho novo e ele não der certo. E aí, o que acontece? Eu mudo a forma como aquele sentimento daquele caminho vibrava em mim.
né? Eu não fico mais vibrando no medo, eu penso, uau, eu posso fazer isso. Eu começo a criar. Por que eu boto a mão aqui, né? Porque aqui o coração é onde a gente ativa os nossos sentimentos e é onde a gente ativa o nosso campo vibracional, né? Então, se eu tô entendendo por que eu sinto aquele medo e se eu começo a compreender que se eu for por aquele caminho, o pior que pode acontecer comigo é eu ter que fazer o outro caminho de novo, recomeçar, começar do zero. E aí, qual é o problema de começar de novo, né? Tá tudo bem. Se precisar, faz. E aí eu mudo o meu campo, porque aí esse medo ele vai ficando pequeno e eu consigo ativar uma nova frequência no meu coração. Normalmente, quando a gente faz esse movimento de mudança, desativa, né, ressignifica aquele medo no coração que está forte, latente, e ativa uma nova frequência para substituir. A frequência que a gente ativa normalmente é coragem, motivação, né? Então a gente começa a se sentir corajosa, motivada a fazer aquele caminho. E aí as coisas começam a mudar. Porque quando a gente toma a decisão, a gente está focando, a gente começa a criar uma atenção focada, né, naquela decisão, e aí a minha energia também se concentra e foca naquele caminho que eu tomei a decisão, né? Foca naquela decisão que eu tomei. E aí as coisas começam a andar, as coisas começam a acontecer. Enquanto eu ficar travada no medo, eu não consigo fazer os movimentos e o meu campo energético ele vai continuar ali, vibrando naquele medo, né? Então eu preciso ressignificar o medo que está dentro de mim e a melhor forma de começar a fazer isso é fazer um questionamento, né? Se questionar sobre a vida que a gente está vivendo. Por que eu tô com esse medo, né? O que acontece se eu tomar essa decisão na minha vida? O que acontece? E é muito... Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui no... Muitas perguntas. Ah, tá aqui. Achei, tava procurando. Quando a pessoa já sabe o que quer, sabe o que faz bem a ela, porém ela não faz nada para abrir essa porta. O restante da pergunta aqui, é medo? Sim, provavelmente é medo. Algum medo que está lá inconsciente, né? Uma coisa que muitas gurias colocaram nos stories ali sobre zona de conforto. Quando a gente se dá conta que não existe zona de conforto, a gente começa a perceber o quanto a gente trava a nossa vida por causa dessa frase inútil que foi criada por alguém para nos sacanear, né? Porque não faz sentido, né? Quando a gente estuda as frequências e a gente entende que os sentimentos eles estão regindo o nosso campo e fazem com que as coisas aconteçam ou não na nossa vida, a gente entende claramente que não existe zona de conforto. Ou eu tô vibrando sentimentos densos, sentimentos baixos que vão me manter sempre naquela frequência ruim, mas que não me dão o impulso de mudar. E é isso que acontece, né? A Arachana colocou aqui, zona desconfortável, é isso. O que acontece com a zona de conforto, né, que a gente cria? É uma zona perigosa, né? Que é uma zona pré-depressão, alguma coisa ruim, né? Por quê? Porque a gente está vibrando em hertz muito baixos, frequência, rádio. Nós somos seres vibracionais, né? Quando a gente está vibrando em frequências muito baixas, a nossa força, né, a força que a nossa energia faz para se movimentar é mínima. É como se a gente não tivesse muita força.
É aquele rio lá que tá cheio de barragem, né? Que não tá deixando aquela água fluir com a força que ela tem, que ela pode fluir. Então eu preciso, para eu conseguir criar força para mudar, para sair daquela zona desconfortável que para mim, por algum motivo alguém criou falando que era zona de conforto, eu preciso fazer uma virada desses sentimentos, eu preciso mudar a frequência. E eu só consigo fazer isso se eu me questionar, se eu começar a ter consciência de que aquilo que eu estou vivendo tá ruim e que existem coisas melhores. Né? Normalmente a pessoa que está na zona de conforto, ela pode não ter assim uma vida ruim, mas ela também não tem a vida incrível que ela gostaria. E aí ela fica ali. E ela não consegue enxergar que é possível ter uma vida além daquilo ali. Eu não conseguia ver nenhuma possibilidade de eu ter uma vida melhor do que a vida que eu tinha. Eu entendia que eu tinha que estar ali todos os dias, dando o meu melhor para poder ter o meu salário, para poder pagar os meus boletos, né? Todo mundo faz piada com isso, mas é a realidade da maioria das pessoas. E simplesmente eu não imaginava que era possível fazer qualquer mudança, né? Qualquer mudança na vida, né? Aí, quando eu consegui entender que dava para fazer mudanças, foi quando eu mudei o meu estado vibracional, eu mudei o que eu sentia dentro de mim, né? E como que a gente faz essas mudanças? Perguntando, se questionando, né? Então, quando aparece alguma situação que você vai ter que tomar uma decisão e você sente medo do novo, medo daquele desconhecido, de aceitar aquela proposta, enfim, de tomar aquela decisão, você tem que fechar os teus olhos e se questionar, né? O que acontece se eu for para aquele caminho? O que acontece se eu tomar essa decisão? O que de pior pode acontecer na minha vida se eu fizer isso? E aí você vai fechar os olhos e naturalmente você vai imaginar o que de pior pode acontecer. E muitas vezes a gente chega à conclusão de que nada de ruim pode acontecer. E aí, reduzi aquela força daquele medo e eu ativei a coragem. Aí eu vou lá e dou a resposta, tomo a decisão e as coisas começam a se movimentar. Então a gente precisa fazer a ação de decidir, né? E se a gente tiver algo que esteja nos impedindo, se for um medo, a gente tem esse questionamento que a gente faz para poder abrir essa portinha aqui no coração, né? Fazer com que esse medo fique pequenininho e ativar frequências novas, né? Por quê? Porque se eu ativo a coragem, as próximas frequências são alegria, né? Amor, paz, gratidão, e aí só vai. A gente não consegue mais voltar para aquele estado de baixa frequência. A tendência é que a gente continue expandindo. Então, quando a gente começa a ativar a nossa coragem, a nossa motivação, a gente naturalmente vai para uma crescente, né? Então, esse é o movimento, é fazer com que esses sentimentos ruins que nos controlam fiquem pequenininhos e que a gente comece a ativar a coragem para dar o impulso de mudar, né? E o que muda são os nossos sentimentos, né? A gente precisa ativar as nossas frequências elevadas, que é o que nosso coração está sentindo, né? A Vanessa falou aqui, adoro tuas metáforas, sempre venho com alguma, né? Precisamos ficar mais fácil de entender. Essa pergunta é sensacional mesmo, né, Andréia? Faz com que a gente pense em muitas coisas, né? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? O que de pior no mundo pode acontecer se eu tomar essa decisão? E aí a gente percebe que não tem nada de ruim que pode acontecer. E o que de melhor pode acontecer? Aí tu pensa, nossa, simplesmente posso ser muito feliz. O que tá faltando para tu tomar essa decisão? Bora, vamos fazer, né? Então,
E isso nos empodera, né? Nos coloca na frequência da coragem. A gente começa a vibrar nessa frequência da coragem, a gente consegue entender que a gente pode fazer esse movimento, né? Que a gente pode expandir essa coragem, e essa coragem ela dá o impulso então para a gente crescer, para a gente subir cada vez mais, né? Elevar a nossa frequência. Aqui tem uma pergunta. Estou fazendo a transição de trabalho, medo de investir e perder toda a grana. Essa é um excelente exemplo para fazer esse movimento do questionamento, né? E tenho certeza que se tu acredita naquilo que tu tá movendo, né? O movimento que tu tá fazendo, tenho certeza que ele vai fluir, né? Uma das coisas que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês não existe uma decisão errada e nenhuma decisão certa. Existe a decisão que tu toma. E se tu acreditar que ela é a melhor decisão para ti, ela será. Tudo se baseia a partir da nossa crença, daquilo que nós acreditamos. Então, se tu acredita que o que tu estás fazendo vai dar certo, vai dar certo. Porque tu está colocando essa frequência, né? Tu está acreditando naquilo que tu está fazendo. Então, eu já tomei decisões muito arriscadas na minha vida. Desde que eu fiz isso, eu fui muito feliz com as decisões que eu tomei. E foram as decisões mais loucas, inconsequentes, assim, para as pessoas que estão do lado de fora, né? Sair de trabalho, fazer um monte de coisas, assim, que largar tudo e começar de novo, porque não estava feliz. Simplesmente decisões que muitas pessoas não entendem, mas que eu tinha confiança no meu coração de que eu estava fazendo o melhor e que aquele caminho ia dar certo. Porque eu acredito. Então, tudo se baseia no que nós acreditamos. Então, trabalha muito em ti isso, né? Tu acredita, mantém irradiando essa frequência, né? De que você acredita nisso que você está fazendo. Se mantém sempre elevada, né? Pensamentos positivos e focados e emoções elevadas. Junta isso, né? Pensamentos positivos e focados mais emoções elevadas. É o caminho para conseguir manter essa força aí, né? Para não ficar com esse medo, não ficar vibrando nesse medo, para que as coisas deem tudo certinho, né? Porque depende muito daquilo que nós estamos vibrando no nosso coração. Espero ter ajudado. Tá. Agora vamos sair do medo um pouquinho, né? Dar uma live inteira só do medo, né? Porque tem outras coisas que a gente tem que olhar, né? Aqui. Uma outra coisa que acontece muito, né? Coloco todo mundo na frente e não consigo me priorizar. Por que a gente faz isso, né? Normalmente a gente tem aquela insegurança, né? Aquela falta de capacidade de se amar, de se aceitar, né? De confiar naquilo que a gente está sentindo no nosso coração. Tudo isso tem uma relação muito forte com o medo, né? O medo de ser rejeitada, o medo de não ser aceita, né? Tá tudo muito conectado, né, com essa insegurança. Então, quando eu não consigo me colocar em primeiro lugar, significa que eu não consigo me amar, me aceitar. E a pergunta que eu faço nessa situação, se eu sinto que é isso que está travando de eu tomar decisões intuitivas que são baseadas nos meus sentimentos e nos meus pensamentos, né, em tudo que eu estou construindo aqui dentro de mim, eu preciso me questionar. Para poder ser consciente daquilo que eu estou sentindo dentro de mim, eu preciso me questionar para eu encontrar a resposta.
Aí eu me questiono, se eu me priorizar, serei amada e aceita? Será que se eu tomar uma decisão de não fazer o que as pessoas esperam que eu faça, elas vão continuar me amando e me aceitando? As pessoas que são importantes na tua vida, as pessoas que estão contigo e que provavelmente vão estar contigo mesmo que tu tome alguma decisão diferente daquilo que elas esperam. Inconscientemente, óbvio, a gente não para fazer essa reflexão e a gente acha que as pessoas não vão nos aceitar, ou o fato delas dizerem, não, o que tu tá fazendo, meu Deus, e tu fala, com todo o teu amor, né, eu sinto que é isso que eu preciso fazer. Me apoia, dá um abraço na pessoa, a pessoa já vai te apoiar, já era, não tem o que fazer. Eu sei que cada caso é um caso, né? Nós não somos iguais, somos únicas, mas quando a gente tem esse medo, normalmente ele está relacionado a algumas situações da nossa infância também, né? Em que momento eu parei de conseguir me identificar como uma pessoa, como um ser único e simplesmente nunca consegui tomar uma decisão, né? Eu nunca fui colocada para tomar uma decisão. Eu nunca pude escolher. Eu sempre tive pessoas escolhendo por mim e pessoas dizendo o que eu tinha que fazer. Desde pequena, meu pai e minha mãe falavam que eu tinha que fazer isso, isso, isso e aquilo quando eu crescesse. E aí eu fui fazer, né? Fui lá e fiz isso, isso, isso e aquilo que eles esperavam que eu fizesse. E agora eu cresci e eles continuam esperando que eu faça exatamente aquilo que eles sempre quiseram que eu fizesse. Será que se eu fizer diferente, eles vão deixar de me amar? Isso é uma reflexão para as mães aqui também, né? Como que a gente lida com isso com os filhos, né? A gente deixa eles tomarem decisões? Tá tudo conectado, né? Então, eu não entro nesse aqui porque eu tive, né, eu sempre fui muito rebelde, então não interessava o que me diziam, eu ia lá e fazia tudo diferente, fazia o que eu queria, mas eu sempre tive a questão da minha mancha, né, então para eu ser aceita, não exatamente para os meus pais, mas para a galera, assim, né, para a escola, para os amigos e tal, eu sempre eu tentava agradar as pessoas, né? Tentava ser agradável o tempo todo e simplesmente não dizer o que eu queria fazer. Não tomava decisões. Tava sempre fazendo um monte de coisa que eu não gostava de fazer. Sempre fiz um monte de coisa que eu nunca gostei de fazer. Isso cada vez me distanciava mais de quem eu era. Eu nem sabia quem eu era. É muito forte isso, né? A gente vai se desligando de quem a gente é porque a gente está seguindo o que as outras pessoas estão falando, o que as outras pessoas querem que a gente faça, que esperam que a gente faça, né? Então é muito desafiador isso, né? A Thaís falou, eu fui essa pessoa. Isso é muito complicado, né? Mas é uma forma de a gente poder se sentir amada, se sentir aceita, né? A gente vai lá, a gente segue a massa, né? Segue a manada, a gente faz aquilo que as pessoas esperam que a gente faça, porque aí a gente se sente amada. Só que quando a gente descobre que a gente não precisa fazer nada disso, a gente vai continuar sendo amada pelas pessoas que realmente fazem sentido na nossa vida, tudo muda, né? Tudo muda. Eu tinha uma dificuldade imensa de dizer não. Queria muito dizer não e não conseguia. Abria mão do meu querer o tempo todo. Eu ficava até doente por causa disso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito forte quando a gente faz um movimento que a gente sente, a gente sabe que não é pra gente fazer, e a gente vai lá e faz pelos outros. A gente fica doente. A gente fica mal, o corpo físico grita e fala, não faz mais isso, não aguento mais, né? Fica desesperado. Eu ficava com sinusite, com rinite, ficava com dor de garganta, já baixava minha imunidade, dava um monte de ruim, assim. E tudo isso porque eu não fazia, eu não tomava as rédeas da minha própria vida, né?
A Bruna trouxe aqui, eu sempre fui muito indecisa, principalmente em relação à minha vida profissional, né? E essa indecisão, ela tá muito relacionada também com isso, né? Com o fato de a gente nunca ter conseguido tomar uma decisão por alguma insegurança nossa. E aí a gente vai vivenciando isso, né? A gente vai entrando no... a Fabiola trouxe aqui, vai entrando no famoso automático. Seguir a manada, né? Como falam, né? A gente vai seguindo o que todo mundo tá fazendo, né? Ou o que todo mundo tá... Como eu falei, né? A gente vai seguindo tendências, né? A gente vai fazendo o que todo mundo tá fazendo, porque a gente não consegue simplesmente tomar uma decisão autêntica, uma decisão nossa, né? E é natural, né? É natural, o ser humano, ele quer ser aceito, ele quer fazer parte, né? A gente quer ser amada, a gente quer ser aceita da forma como a gente é, só que ao mesmo tempo a gente acha inconscientemente que se a gente ser nós, ou ou fazer algo que seja muito inesperado no meio dessa comunidade que a gente convive, vai pegar mal, não vai ser legal, a gente não vai ser aceito, né? As pessoas vão nos excluir, né? A Dai falou também que já passou por isso, né? A série está trazendo aqui, na verdade, a indecisão é só um reflexo de não fazer o que quer. A gente sempre sabe o que quer, é isso mesmo. É o próximo slide aqui. Sempre conectadas, né? Óbvio. Isso é uma coisa que eu falei, acho que eu não lembro se foi na live passada, né? A gente sempre sabe o nosso caminho. O que nos causa indecisão é provavelmente o medo, aquela insegurança, é aquilo que está travando eu de ter confiança em dar aquele passo e seguir aquele caminho, tomar aquela decisão, né? A gente fica em dúvida se a gente está no nosso caminho ou não, mas o caminho certo é aquele que a gente escolheu, né? Como uma das gurias colocou ali, que está fazendo um movimento de mudança de trabalho e tal, e que ela está um pouco insegura, com medo de investir toda a grana dela e as coisas não darem certo. Se ela acreditar no coração dela que aquele é o movimento que ela tem que fazer e aquela é a decisão que ela tem que tomar, se ela está sentindo no coração dela, a frequência que está aqui vibrando no coração dela for elevada, for positiva, vai dar tudo certo. Porque o caminho certo é aquele que a gente escolhe, né? Eu não sei o que poderia ter acontecido na minha vida se eu tivesse escolhido outras coisas. Mas o que eu escolhi, tô feliz, tô grata por isso. E tá dando tudo certo. Então, assim, a gente tem que sempre confiar no nosso caminho, né? Então, é aquela conexão, né? Eu tenho um pensamento focado e positivo daquela decisão que eu tomei, e eu tenho uma emoção elevada, né? Eu tô vibrando no meu campo energético uma emoção positiva, né? Eu diminuí aquelas emoções de baixa frequência e eu ativei a coragem, eu ativei a alegria, eu tô ativando inúmeras emoções positivas quando eu tô focada, né? Com um pensamento positivo e focado na decisão que eu tomei, sempre pensando de forma positiva nessa decisão, não criando hipóteses, né? A gente adora ficar criando hipóteses, e se não sei o que, e se isso e aquilo, e se acontecer não sei o que lá, né? Focar. Nada pode dar errado se você tiver um pensamento positivo focado, vibrando no teu coração os sentimentos mais elevados que você conseguir. Sempre com essa conexão, né? Porque aí você vai estar sempre condicionando, né, o teu campo energético a fazer o movimento positivo, para que essa decisão, para que esse caminho que você escolheu seja o caminho certo. Você cria esse caminho para que ele seja o certo, através do teu campo, através das tuas emoções, através dos teus pensamentos, né? Sem a dúvida. Então, a gente tem que prestar atenção, sair do automático, né? Prestar atenção naquilo que a gente está sentindo para poder fazer, para tomar a nossa decisão e aí seguir focada
na decisão que a gente tomou, né? Fazer com que as coisas aconteçam, né? Nada acontece se a gente fica sentadinha esperando o mundo fazer o movimento ele é nosso. Nós criamos, nós fazemos com que o caminho certo seja aquele que a gente escolheu. Então, quando a gente vai para um caminho errado, significa que a gente não escutou, né, o nosso coração, o nosso campo. E, pior ainda, a gente vai ficar vibrando na culpa e no arrependimento. A culpa é uma das frequências mais baixas que existem. Eu posso até escolher um caminho que não foi o melhor caminho para mim. Mas se eu acreditar que eu posso virar a chave, que eu posso fazer com que aquele caminho seja bom para mim, eu consigo. Agora, se eu ficar me culpando, se eu começar a ativar no meu campo o sentimento de baixa frequência, eu vou descer, né? Eu vou de novo para aquele movimento de contração, né? Eu vou descer e eu vou ficar vibrando naquela culpa, né? Eu vou ficar vou ficar naquela tempestade ali, que eu poderia simplesmente abrir um guarda-chuva e ir para um lugar que não estivesse chovendo. Então, nós criamos a tempestade também, né? Então, tudo nós criamos. Por mais que, se eu tomar uma decisão que de repente não foi de forma intuitiva naquele momento, eu ainda tenho a oportunidade de fazer uma mudança. Eu tenho a oportunidade de mudar aquele caminho que eu estou andando. Mesmo que eu tenha que andar por mais um tempo nele para pegar o caminho certo, eu consigo fazer com que ele seja positivo. Se eu estiver usando essa potência aqui, junto com essa potência aqui, né? Mente e coração, juntos. Se eu conseguir fazer com que esses dois trabalhem de forma positiva para mim, eu faço com que qualquer caminho seja bom. Eu consigo fazer essa virada. E aí, naturalmente, eu vou ser direcionada para o meu caminho, para o caminho mais elevado. Todos os caminhos nos levam às missões que nós temos para vivenciar aqui na Terra. Só que nós temos caminhos mais bonitinhos, mais tranquilos, mais elevados, mais abundantes. E nós temos caminhos mais pesados, mais difíceis, mais desafiadores, mais sofridos. Então, nós construímos esse movimento do caminho, né? Então, a gente tem que fazer esse movimento acontecer. E, para fechar, eu trouxe esse aqui também, que foi uma das coisas que várias gurias me trouxeram também, que é: deixo para os outros decidirem. Quando a gente deixa para o outro decidir, significa que a gente não consegue usar a nossa autenticidade, a gente não consegue usar a nossa verdade, a gente não está conseguindo se conectar com quem nós somos. É muito parecido, né? Tá tudo muito conectado com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Mas quando eu abro mão de decidir algo na minha vida que é importante, eu vou lá e peço um conselho para alguém que a gente, no fundo, sabe que aquela pessoa não pensa da mesma forma como nós. E a gente ainda segue. A gente está anulando quem nós somos, a gente está ignorando completamente quem nós somos, né? Então, quando eu deixo para os outros decidirem, eu estou abrindo mão da minha autenticidade. Eu estou abrindo mão de entender quem eu sou e usar quem eu sou para tomar minha decisão, né? Que está relacionado com a minha intuição. Então, como que eu faço a pergunta aqui, né? Que pergunta que eu tenho que fazer para poder começar a entender quem eu sou, né? Em que momento eu perdi a minha autenticidade? Será que eu nunca eu nunca tomei uma decisão, eu nunca consegui mostrar quem eu queria ser, o que eu queria fazer na minha vida? Será que em algum momento eu perdi isso ou será que isso está desde sempre em mim? Se questiona, tenta trazer a consciência que momento que isso aconteceu, né? Em que momento que de repente você parou de usar a tua potência, né? Usar a tua personalidade encarnada aqui, né? Como uma pessoa autêntica e simplesmente abriu mão da tua própria vida,
né? Porque quando a gente fala em autenticidade, a gente está falando da nossa própria vida, da nossa própria experiência. E quando a gente abre mão de tomar uma decisão, a gente está abrindo mão também da nossa autenticidade. Isso pede até para uma pessoa escolher a nossa própria roupa, a gente está abrindo mão da nossa autenticidade. Quando a gente pede para uma pessoa escolher o que a gente tem que fazer da nossa vida, a gente está abrindo mão da nossa autenticidade, a gente está abrindo mão da nossa própria vida. Então, acolher novamente essas decisões e começar a fazer esse movimento, esse olhar de pensar positivamente, né? E sentir se é aquela decisão que você tem que tomar e fazer aquele caminho dar certo, né? Focar no caminho que tu escolheu, porque se tu escolheu, ele é o caminho certo, né? Faz sentido isso para vocês? Tem pergunta aqui. Não. As perguntas são lá dos stories ainda que eu respondi. Acabei respondendo antes. Bom, deixa eu só trazer aqui. Então, como que eu faço para tomar decisões intuitivas, né? Tem todos esses bloqueios que eu trouxe aqui. A gente tem o medo, a gente tem a indecisão, a gente tem essa insegurança, né, de simplesmente assumir as rédeas da nossa vida e isso fazer com que as pessoas que a gente ama não gostem mais de nós. E a gente também tem essa questão da nossa própria vida, da nossa autenticidade, né, de resgatar essa autenticidade. Tudo isso vai cada vez mais nos distanciando de tomar decisões intuitivas, porque a gente não está conectado. Isso são sentimentos que nos desconectam. A gente não consegue fazer esse movimento de pensar, juntar, né, o nosso sentimento, conseguir entender, imaginar aquele caminho e sentir se é para a gente fazer aquele movimento ou não, né? E a gente precisa começar a fazer, né, esses questionamentos. Então, quem anotou aí, perfeito. Quem não anotou, depois dá uma olhada na live de novo ali, que vai ficar gravada, para anotar as perguntas, porque daí você vai conseguir fazer essas reflexões, vai conseguir fazer esse olhar, né, e trazer a consciência do que está acontecendo e abrir o caminho, então, para começar a vibrar sentimentos mais elevados, desativar esse medo, né? Deixar ele pequenininho, desativar essa rejeição, né? Lá no fundinho que tá ali, desativar ela, deixar ela pequena e ativar energias mais elevadas, né? Sentimentos de coragem, né? De motivação, para começar a fazer o movimento, né? Esse é o primeiro passo, diminuir o medo e ativar a coragem. Quando você faz esse movimento, você já começa, então, a trabalhar dentro do teu campo energético um movimento de expansão, né? Que é a subida do teu campo para poder se tornar uma pessoa intuitiva, né? Todas nós temos isso dentro de nós, é uma questão mesmo de desativar esses sentimentos de baixa frequência e ativar o nosso campo da forma mais elevada possível. Nós somos seres intuitivos, nós temos isso dentro de nós. É só um exercício aí que a gente precisa fazer diariamente, constantemente, né? O maior segredo de todo o processo de mudança é a constância, estar sempre conectada, estar sempre buscando. A gente vai falar sobre cocriação consciente, manifestações conscientes na quarta-feira lá na comunidade, no Telegram, né, que a gente tem as aulas todas as quartas-feiras. Então quem ainda não estiver, fica o convite. A gente vai trazer isso, né, como que a gente trabalha, né, as nossas manifestações de realidade de forma intuitiva. Também é bem importante a gente olhar para isso, né, de uma forma concreta, de uma forma elevada, como que a gente faz isso, tá?
E aqui para encerrar, né, a live de hoje, eu quero trazer um último insight aqui para vocês. Como que a gente toma então decisões intuitivas? Eu preciso permitir que a minha criança interior, que é meu emocional, a minha criança é meu subconsciente, é as minhas memórias, é tudo aquilo que eu já vivenciei na minha infância. Que tá tudo lá, né? Aqueles medos, aquelas situações de rejeição, aquelas inseguranças, elas foram construídas lá. E elas moldaram o que eu sou hoje. Então eu tenho que pegar aquela criança lá e unificar ela com o meu consciente racional, com o meu adulto. Quando eu faço esse movimento, eu consigo entender por que eu tenho medo, eu consigo entender por que eu sou insegura. Eu começo a ressignificar todos esses sentimentos dentro de mim. Eu começo a fazer um movimento de libertação, né, desses sentimentos de baixa vibração, e eu passo a vibrar em frequências mais elevadas e eu nem me conecto mais com esses sentimentos. E naturalmente eu ativo a criança feliz, porque a criança ela também tem memórias positivas, alegres, que nos trazem uma vida muito mais leve. Então a gente começa a ressignificar esses medos e manter vivo o que realmente faz sentido, que é as memórias positivas, as memórias de diversão, de alegria, de brincadeiras, né, que faz com que a nossa vida seja mais leve. Então, esse processo de mudança que a gente tem que fazer. Para quem está na comunidade, a gente já tem feito várias meditações, a gente está indo para a 12ª aula, né, 12ª semana de aula, toda quarta-feira, né, aula com prática de meditação. Então, já trabalhamos essa unificação da criança, já estamos entrando num fluxo de trabalhar realmente a nossa intuição, mas as aulas, as principais aulas da comunidade, elas estão disponíveis lá no Telegram para quem está chegando agora. Então, quem ainda não viu as aulas, não participou, pode ir para lá, que vai ter acesso então para poder fazer essas práticas. Essa prática da unificação, ela é muito importante porque ela traz então essa unificação da criança, né, dessa personalidade emocional que esconde muito daquilo que a gente está vivenciando, esconde muito daquilo que nos trava, né? E a gente precisa acolher essa criança para poder fazer as mudanças que a gente quer na nossa vida agora como adulto, né? E o acolher é ter consciência, né? Ter consciência de quem nós somos. E essa criança faz parte de nós, né? Então, tudo que a gente vivenciou também precisa ser relembrado e ressignificado. E é isso. É isso, gurias. Quis trazer esse tema, eu senti que é bem importante e é algo que a gente precisa conseguir no nosso dia a dia, né? Liberar aos poucos para a gente conseguir tomar decisões mais leves, mais elevadas para nós. E agradeço vocês por estarem aqui comigo. Segundou com live para trazer vários insights. A gente se vê na quarta-feira, então. Um beijo no coração. Boa noite para vocês. Até a próxima. Gratidão.